Ei, pessoal, boa noite. Apanhando aqui para o celular, para o notebook. Seja bem-vinda, Clara B. Diniz. Seja bem-vinda. Muito obrigado por estar entrando aí, Luísa, Carla Teixeira. Estávamos aqui apanhando aqui para entrar no... ali, graças a Deus deu certo. A gente estava apanhando aqui para entrar no Instagram. Cadê o rapaz de Libras? Esperar ele pedir para entrar. Boa noite. Muito bem. Vamos nós. Moniquita de Ribeiro, boa noite. Sueli, seja bem-vindo. Bernardo, muito obrigado, Sueli. Irmãos, amiga, Igor Martins, muito obrigado por estar aí com a gente. Vamos só esperar o rapaz da Libras entrar para a gente começar. Então, nós vamos conversar hoje sobre mediunidade e transtornos mentais. É um assunto assim que eu acho fascinante, acho muito bonito mesmo, gosto muito de falar disso. E de cara já vou agradecendo a Sueli pelo convite, pela oportunidade, né, para a gente estar falando sobre esse assunto. E eu já aceitei. Falta você entrar aí, mãos amigas. Pede de novo, porque eu já aceitei. É porque você não entrou na hora que aceitei. Solicita de novo, por gentileza. Tá? É a Kate. Kate, por gentileza, solicita aí para entrar novamente, porque eu já permiti. Solicitação, meus amigas. Enviar solicitação. Esse chegou aí agora. Erecê Galas, boa noite, dona Erecê. Prazer enorme estar participando aí. Opa, Kate. Muito bem, boa noite. Estamos prontos, né? Vamos solicitar que a gente faça uma leitura inicial. Eu peguei uma passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tirei desse livro de Joana de Ângeles, né? Aliás, organizado pelo pessoal da AME do Rio Grande do Sul, que diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. A mensagem do Espírito Lacordaire, que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, nós vamos fazer nossa prece inicial, solicitando a Deus, a Jesus, aos mentores do Centro Espírita, nosso lar, e aos mentores de todos os trabalhadores e frequentadores daquela casa, o auxílio, o amparo, a inspiração, a fim de que nós consigamos conduzir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em sintonia com os pensamentos e os sentimentos de nosso Mestre Jesus. Que Jesus nos inspire e que a nossa fala sirva de consolo e de esclarecimento a todos aqueles que nos assistem nos dois planos, os nossos irmãos encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Que Deus nos abençoe, nos inspire, hoje e sempre assim seja. Mais uma vez, eu quero agradecer aos dirigentes do Centro Espírita, nosso lar, pelo convite, pela oportunidade. O tema da nossa palestra é mediunidade e transtornos mentais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que seja mediunidade,
falar um pouco sobre o que é transtorno mental e fazer uma conexão entre os dois. Mediunidade, segundo o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, é a faculdade que o ser humano tem de servir de intermediário entre os dois planos. É, na verdade, mais um sentido que está sendo desenvolvido no ser humano, além dos 5 sentidos: tato, visão, audição, paladar e mais outro. Então, a mediunidade, na verdade, seria mais um dos sentidos, que é exatamente essa faculdade que o homem tem de entrar em contato com o mundo espiritual e passar essas informações para as pessoas que estão no mundo físico. Aí entraria a mediunidade de vidência, são aquelas pessoas que veem os espíritos, a mediunidade de audiência, que são aquelas pessoas que ouvem os espíritos, a mediunidade intuitiva, a mediunidade, mais uma de efeito físico, que são aquelas pessoas que conseguem doar ectoplasma para que os espíritos movimentem objetos ou materializem objetos. Allan Kardec diz que, de certa forma, todos nós somos médiuns, mas ele vai trabalhando mais com aqueles médiuns mais ostensivos. São aquelas pessoas que estão, digamos assim, mais diretamente conectados com os espíritos desencarnados, se utilizando de algumas dessas mediunidades. Como os próprios espíritos nos dizem que os espíritos influenciam os nossos pensamentos mais do que nós imaginamos, então se conclui que todos nós somos influenciados pelos espíritos, consequentemente, todos nós somos médiuns. E o que seriam os transtornos mentais? Transtornos mentais ou distúrbios mentais são desequilíbrios, digamos assim, da mente. Muita gente chama doença mental, mas o termo doença mental ele não é muito adequado, porque não existe, por exemplo, um agente que causa essa doença. Por exemplo, a gente sabe que uma infecção é causada por uma bactéria, por exemplo. A Covid-19 é causado por um vírus, a coronavírus. Mas os transtornos mentais não existe, digamos assim, um agente causador da doença. Embora a gente saiba que algumas doenças podem levar o indivíduo a ter transtornos mentais. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, que precisa passar inúmeros dias internados no hospital, ele pode vir a ter uma depressão. Mas nem todo mundo que tem um transtorno mental, naturalmente, tenha que ter uma doença orgânica propriamente dita. Por isso que o termo mais adequado é o transtorno mental. Por que a gente chama de transtorno mental? Exatamente por isso. Não existe um agente que causa esse transtorno. Uma questão que é bem importante que a gente analise, que a gente reflita, que existem 2 livros que trazem as informações a respeito desses transtornos mentais, que é o CID-10, é o Código Internacional de Doenças, que é lançado pela Organização Mundial de Saúde, e o DSM-5, que é lançado pela Associação de Psiquiatria Americana. Esses 2 livros trazem lá catalogados as inúmeras doenças que nós conhecemos, dentre eles aí os transtornos mentais. Esses transtornos mentais, a gente poderia visualizar 2 que eu considero muito importantes, 2 tipos de transtornos: as neuroses e as psicoses. O que seriam as neuroses? As neuroses, explicando de forma bem simples, são os transtornos mentais mais leves, que todos nós temos. Todos nós temos uma fobia, por exemplo. Alguns têm medo de ratos, outras pessoas têm medo de altura, outras pessoas têm medo de lugares fechados, outras pessoas já têm medo de, por exemplo, de cobra, e por aí vai. Outras pessoas têm medo de escuro. Isso aí são considerados neuroses. A psicose não. A psicose é um transtorno mental grave. Aí a gente diferenciaria a esquizofrenia, por exemplo. A esquizofrenia é um transtorno mental grave
que têm como característica, por exemplo, delírios e alucinações. O que seria um delírio? O mais comum é delírio de grandeza. Tem pessoas que acreditam que é Napoleão Bonaparte, tem pessoas que acreditam que é Nero, tem pessoas que acreditam que é um personagem muito importante, outras pessoas que acreditam que são super-heróis, quando, na verdade, isso denota um delírio, principalmente delírio de grandeza. Muito comum, quando as pessoas estão nesse estado de delírio de grandeza, por exemplo, elas acharem que podem tudo, podem comprar tudo, e aí é um indício de que ele está, por exemplo, delirando. A alucinação são muito comuns, por exemplo, a alucinação visual, que são aquelas pessoas que em crise veem coisas que só elas veem, a alucinação auditiva, que são pessoas que ouvem coisas que só elas ouvem. Algumas pessoas ouvem, por exemplo, vozes que mandam ela correr, vozes que mandam ela saltar, vozes que mandam ela se matar, e por aí vai. São alucinações auditivas. Outras pessoas têm alucinações gustativas, ou seja, sentem gosto, né, que outras pessoas não sentem. Muito comum naquelas pessoas que estão comendo alguma comida e de repente elas começam a dizer que aquela comida está com um gosto desagradável. E todo mundo que experimenta essa comida, ninguém percebe esse gosto desagradável que a pessoa diz que tem a comida. Outras pessoas têm alucinações olfativas, né? O que seria alucinação olfativa? São pessoas que sentem cheiros que só elas sentem. Algumas pessoas sentem que o próprio corpo, por exemplo, está com mau cheiro. É muito comum esses transtornos, essas alucinações em pessoas que têm a esquizofrenia, que é um transtorno mental grave, uma psicose, por exemplo. Agora, outros transtornos podem estar relacionados aos transtornos de personalidade. Como assim transtorno de personalidade? São pessoas que têm condutas, têm comportamentos, têm pensamentos, têm percepções que fogem, digamos assim, à regra. Todos nós temos, digamos assim, alguns comportamentos inadequados. Por exemplo, tem pessoas que brigam à toa, tem pessoas que se zangam à toa, tem pessoas que acham que é a mais bonita da face da Terra. Tem pessoas que têm, por exemplo, aquela crença de que ela que merece todas as atenções, todos os cuidados, e por aí vai. Então, esses transtornos normais e comuns não atrapalham muito a vida da gente. Agora, quando isso é muito frequente, aí quando essa pessoa passa a ter essa percepção, esses pensamentos, esses sentimentos inadequados com muita frequência, isso pode indicar um transtorno de personalidade. Dentre eles, histriônica, o transtorno de personalidade múltipla, por exemplo. Só alguns, para citar, mas tem Desculpa, vários, tem mais. desculpa Então, por interromper, que eu estou Bernardo. falando desse transtorno de personalidade? Oi. Tá Por que travando eu estou muito, eu não falando tô desse conseguindo transtorno de personalidade? entender. Tudo bem. Eu posso continuar aqui, tranquilo? Vamos tentar. Vamos tentar voltar. Tá bom. Ok, né? A intérprete travou. Vamos lá. Por que eu estou falando desse transtorno? Só um momento, Bernardo. Vou esperar aqui um pouquinho. Tá, Kate? Diomar. Opa, Diomar. Enquanto isso, eu vou falando aqui com o pessoal. Posso começar, Kate? Vamos ver se dá certo.
nós aqui. Então, para quem está entrando agora, enquanto autoriza, nós tivemos aqui travou um pouco aqui. Está aguardando a Kate se restabelecer com a internet dela. Mas a gente... ok? Então, vamos ver. Pra mim, não, tá travando muito. Eu vou sair. Vamos nós, né? Muito, vamos continuar aqui sozinho. Infelizmente, teve problema aqui com a internet. Então, assim, nós estamos fazendo um resumo, para quem está entrando agora, do que seria transtornos mentais, né? Nós falamos um pouquinho, fizemos um resumo do que seja neurose, que depois vocês podem dar uma pesquisada, um resumo do que seja psicose, e a gente está fazendo agora um resumo dos transtornos de personalidade. Por que que é importante? Por que que é importante nós fazermos um resumo a respeito desses transtornos? Porque quando eu for falar de mediunidade, vocês vão perceber que a pessoa que tem a solicitação, ok? Sim. Por que que é importante a gente entender os transtornos mentais e os diferentes tipos dele? Porque quando a gente vai falar de mediunidade, que a gente faz esse entrelaçamento entre transtornos mentais e mediunidade, a gente vai ver que tem muitos fenômenos mediúnicos que são muito semelhantes aos transtornos mentais. E tem muitos também problemas espirituais que estão relacionados a uma mediunidade em desequilíbrio, que também tem muito a ver com transtornos mentais. Então, as neuroses, como eu falei rapidinho, as fobias específicas e a depressão, por exemplo, psicose, a esquizofrenia e os transtornos de personalidade, como, por exemplo, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade histriônico. São 3 entre os demais que existem. E aí, o que acontece? À luz da psicologia e à luz da psiquiatria, muitos desses transtornos, eles começam a ser desenvolvidos na infância, nas primeiras fases do desenvolvimento da personalidade infantil, daquelas fases que Freud chama lá de fase oral, quando todo o prazer da criança estaria na boca, na fase anal, quando todo o prazer da criança estaria no ânus, na fase fálica, quando todo o prazer da criança estaria no falo, propriamente dito. E tem na fase genital também, que isso é mais uma fase que depois da fase de latência que Freud se refere. Por que é importante a gente saber disso? Quando uma criança sofre um trauma em uma dessas fases, ela pode, digamos assim, desenvolver algum transtorno mental no futuro. Lá no início da idade adulta, saindo da adolescência, jovem adulto, por aí, é onde muitos desses transtornos podem surgir. Por que é importante que a gente saiba disso também? Porque muitas crianças, desde cedo, ela já evidencia alguns sinais de transtornos mentais. Quando Kardec diz que os pais devem funcionar como bons jardineiros, que devem podar os brotos indesejáveis à medida em que eles forem surgindo, não é só o egoísmo e o orgulho, por exemplo, que os pais devem ir cortando à medida que ele for surgindo. Pode ser algumas tendências instintivas. Por exemplo, um indivíduo que tem a tendência a ter um transtorno de personalidade antissocial, os psicopatas, como se chamavam, como se chama ainda, ele desde cedo ele evidencia um grau muito grande de perversidade. São aquelas crianças que gostam de matar pintinhos, por exemplo, que gostam de judiar de animais. Então, isso é um indício
de que no futuro ele poderá, não estou dizendo que vai ter, mas poderá vir ter transtornos mentais mais graves no futuro. Por isso que é importante que os pais estejam muito atentos a algumas tendências, por exemplo, de isolamento da criança, algumas tendências à depressão. É importante que os pais percebam essas tendências no filho, que mais tarde, se não tomar os devidos cuidados, um tratamento adequado, ele pode desenvolver alguns transtornos mentais. Não estou dizendo que vai ter, mas é uma possibilidade. Então, toda essa nossa compreensão dos transtornos mentais que eu descrevo aqui é para que a gente possa fazer agora uma ponte com a mediunidade. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe que nós somos espíritos encarnados, momentaneamente passando por uma experiência no corpo físico, mas que somos espíritos que temos toda uma história ancestral. Tivemos inúmeras encarnações no passado. Reencarnamos como homem, como mulher, reencarnamos como brancos, como pretos, reencarnamos como ricos, como pobres, reencarnamos em várias regiões do planeta, fomos soldados, e como soldados nós participamos de guerras, fomos cidadãos comuns, como cidadãos comuns nós fomos vítimas de guerras. Então, ou nós matamos, ou nós roubamos, ou nós perseguimos, ou nós fomos perseguidos, e por aí vai. Fizemos o bem e fizemos o mal. Por que é importante que a gente saiba disso para compreender a questão dos transtornos mentais e da mediunidade? Porque muitos transtornos mentais, como a fobia específica, por exemplo, pode estar relacionada a uma experiência traumática de encarnações passadas. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de altura, pode ser que essa pessoa no passado tenha desencarnado vítima de uma queda, por exemplo, de montanhas, de prédios altos ou de avião, por exemplo. Uma pessoa que tem, por exemplo, um transtorno fóbico específico, que a gente chama de agorafobia, que é medo da ágora, medo da praça, medo do mercado. Essa pessoa, em uma encarnação passada, ela pode ter desencarnado vítima, por exemplo, na fogueira, por exemplo. Pode ter sido executada nas guilhotinas, pode ter sido apedrejada em praça pública. Então, essas pessoas que passaram por essa experiência traumática em uma praça pública, por exemplo, diante da multidão, ela pode, na atual existência, em um dado momento, estar sintonizada ou se sintonizar com essa experiência. Por exemplo, imagina que uma pessoa está passeando em plena Praça Pedro II, Praça Saraiva, uma dessas nossas praças aí. E aí ela começa a ouvir aquele barulhinho de pessoas conversando. Na hora que ela ouve aquele barulhinho de pessoas conversando ali, o que acontece? Pode ser que naquele instante ela se lembre de uma experiência traumática numa praça em encarnações passadas. E aí ela pode, digamos assim, despertar a lembrança dessa experiência traumática que se manifesta numa agorafobia. A claustrofobia, por exemplo. Claustrofobia é medo de lugares fechados. Medo de lugares fechados pode estar relacionado a uma experiência traumática em uma encarnação passada, em que a pessoa morreu, por exemplo, num calabouço, numa prisão, em que uma pessoa morreu soterrada numa mina, por exemplo, uma pessoa que morreu soterrada numa caverna. Então, essa pessoa pode estar sintonizada numa encarnação dessas em que ela passou por essa experiência traumática. Se a pessoa passou por uma dessas experiências traumáticas e essa experiência ficou fixada no corpo espiritual, ela pode, na atual existência, eclodir, digamos assim, vir à tona essa lembrança que está no inconsciente ou no corpo espiritual, e aí vai se manifestar como um transtorno mental, no caso aqui, a claustrofobia, que é o medo de lugares fechados. A mesma coisa vai servir para medo de ratos, a mesma coisa vai servir para medo de cobras, a mesma coisa vai servir
para outras fobias ou outros medos específicos. Por que que a gente vai trazer isso sob o ponto de vista mediúnico? Porque muitas das vezes, essas pessoas que passaram por essas experiências passadas como algozes, ou seja, pessoas que mataram, pessoas que prenderam, pessoas que executaram alguém dessa forma, ela pode estar sintonizada, ligada à vítima do passado. Como assim? Suponhamos que eu fui o algoz, e suponhamos que a Kate foi a vítima. Eu carrego comigo a culpa e a Kate carrega com ela a mágoa e o ressentimento. Então, são dois ingredientes que fazem com que nós estejamos conectados, ligados um ao outro. Ela com a mágoa e o ressentimento e eu com a culpa, com o remorso. No momento em que esse espírito desencarnado se aproxima do encarnado, ele entra em sintonia com o espírito e, naturalmente, ele se sintoniza também com o crime que ele praticou. E, ao se sintonizar com o crime que ele praticou, desenvolve nele os sintomas de um transtorno mental. É muito comum, por exemplo, uma pessoa que comete um crime e esse crime não foi justiçado. Nós estamos vendo aí nos nossos noticiários diariamente pessoas que praticaram os mais variados crimes e vão recorrendo na justiça, primeira instância, segunda instância, terceira instância, até que ele consegue a absolvição. Não é punido pelas leis humanas. Mas isso não quer dizer que ele não seja punido pelas leis divinas. Por que é importante também que nós consideremos isso? É importante que nós consideremos isso porque mesmo que nós fujamos da justiça humana, nós não vamos conseguir fugir da justiça divina. E esse crime, mesmo que ele tenha sido praticado às escondidas, mesmo que ninguém tenha visto ou ninguém tenha sabido do crime, isso não quer dizer que a gente não vá ter que ressarcir o débito, ou seja, reparar o débito. Então, o que é que vai acontecer? A vítima de ontem se conecta com o algoz de ontem, hoje encarnado, e essa conexão o leva a lembrar do crime praticado. E essa lembrança do crime praticado pode se manifestar em forma de um transtorno mental. No caso muito comum, nessa situação que eu estou citando, são aqueles transtornos que a gente tem, aquela ideia que a gente tem o tempo inteiro de que está sendo perseguido. As famosas paranoias. Tem pessoas que acham que estão botando veneno na comida, por exemplo. Tem pessoas que acham que estão sendo perseguidas. Tem pessoas que têm o tempo inteiro o medo de ser perseguido e morto. Pode ser que isso esteja relacionado à sintonia com espíritos a quem ele perseguiu ou que ele matou em encarnações passadas. É de fundamental importância que a gente entenda isso. Por quê? Porque muita gente que hoje está internado nos sanatórios, muita gente que hoje está fazendo tratamento psiquiátrico, pessoas que estão fazendo tratamento psicológico, são pessoas que são médiums. É muito comum ver, por exemplo, casos de pessoas com depressão, que são pessoas que estão sofrendo influência de obsessores, de espíritos desencarnados. É muito comum pessoas que entram nas crises depressivas, elas descreverem pesadelos, por exemplo. É muito comum pessoas que têm, por exemplo, ideação suicida. É muito comum que as pessoas que passam pelo transtorno depressivo, elas possam estar sofrendo uma obsessão. E, normalmente, as pessoas que sofrem obsessão têm um certo quê de mediunidade também. Por isso que a gente está sempre orientando as pessoas que passam por transtornos mentais dessa natureza, que elas procurem um tratamento adequado. E quem é o especialista que deve ajudar nesse processo? O psiquiatra, porque é o psiquiatra que vai passar os medicamentos, é o psiquiatra que vai orientar o paciente de como e quando ele deve tomar esse medicamento. A gente tem visto muita gente, quando está com algum indício de algum desses transtornos mentais, simplesmente vão na farmácia e compram o remédio
só porque viu na internet, viu no Google, que aquele remédio ali serve para depressão, serve para ansiedade, serve para isso, serve para aquilo, e aí vai tomando medicamento sem nenhuma orientação médica. E aí ela melhora um pouquinho o sintoma, e aí depois não continua o tratamento. Toma o remédio por conta própria e para de tomar também por conta própria. Que não pode, não deve fazer isso. O psiquiatra passa o medicamento, acompanha o paciente para ver até que ponto aquele medicamento está fazendo o efeito necessário, o efeito desejado. Se o psiquiatra perceber que esse medicamento não está fazendo o efeito desejado, ele pode aumentar a dose do medicamento, ou pode diminuir a dose do medicamento, ou pode trocar de medicamento. Por isso é que o psiquiatra que deve passar o medicamento, e é por isso que o psiquiatra é quem deve suspender esse remédio quando ele perceber que está na hora de suspender. Por que isso também é importante? Porque tem muita gente, pegar só o exemplo da depressão. Muita gente está com depressão e o remédio, o psiquiatra passa o medicamento e ele toma e para de tomar por conta própria. Depois volta a depressão. Aí ele volta a tomar o medicamento e suspende por conta própria. E aí corre o risco dessa depressão se tornar crônica. E quando se torna uma depressão crônica, o tratamento fica bem mais difícil. Bem mais difícil mesmo. Aí tem pessoas que estão passando 5, 10, 15, 20 anos tomando remédio para depressão e não se curam, não melhoram. Por que não melhoram? Porque estão se automedicando. É importante que a gente reflita sobre isso. Outro especialista que é de fundamental importância que a gente procure. É importante que a gente procure o psicólogo. Por que é importante que a gente procure o psicólogo? Porque o psicólogo vai na origem de muitos conteúdos nossos que estão no inconsciente, que está levando, por exemplo, a gente a um transtorno de ansiedade. Vai na origem de muitos conteúdos nossos que está levando a gente à depressão. E aí ele passa por um tratamento e, naturalmente, ele tem uma tendência muito grande de melhorar. E até, quem sabe, ficar bom. Tem muitos transtornos mentais que a pessoa nem precisa tomar o medicamento. Uma boa terapia já ajuda. Tem no CID-10 ou no DSM-5 um transtorno mental que é chamado estado de transe e de possessão. Esse transtorno mental, estado de transe e possessão, ele é bem semelhante às manifestações mediúnicas que a gente vê no centro espírita. Por exemplo, uma pessoa está no centro espírita, ela é médium, vai para uma mesa de desobsessão, por exemplo, e ali o que acontece? Ela recebe os espíritos, dão passividade ou incorpora, como se costuma dizer. E aí ela tem uma alteração de consciência, ela tem uma alteração de comportamento, ela muda a voz, ela muda as próprias feições faciais, ela se transforma. Aí o que acontece? Depois que ela dá a passividade, ou seja, depois que encerra ali o fenômeno mediúnico, que o espírito se retira, ela continua a vida dela normal. Então, isso não é considerado um transtorno mental. No entanto, existem algumas pessoas que passam por essas experiências na rua, por exemplo. É comum uma pessoa estar na rua, está no ônibus, está numa praça, aí de repente ela muda a voz, ela muda de comportamento, ela sai querendo correr, feito louca pelo meio da rua, sai dizendo coisa com coisa, estão me perseguindo, estão querendo me pegar. Ela pode estar passando por um estado de transe e de possessão. E isso é considerado pela psiquiatria e pela psicologia como um transtorno mental. Só que quando a gente começa a aprofundar os nossos estudos, a gente pode perceber que isso pode ser um transtorno mental, pode sim, mas isso também pode ser um fenômeno mediúnico, pode sim. E pode ser mais um fator, que é uma recordação de encarnações passadas. Aí entra uma importância que eu considero muito grande, de importância muito grande a gente observar. Quando uma pessoa vai a um psiquiatra e essa pessoa ela é médium e o psiquiatra não tem noções de mediunidade, o que é que ele vai diagnosticar? Ele vai diagnosticar um transtorno mental. Tipo, uma pessoa que sofre uma obsessão grave, é médium e ainda sofre uma obsessão grave. Essa pessoa vai ver espíritos.
E ela vai chegar no psiquiatra e vai dizer para o psiquiatra que está vendo espíritos. Então, o psiquiatra vai dizer o quê? Você está tendo uma alucinação visual. Uma pessoa que está passando por um processo obsessivo, que é um médium com a mediunidade em desequilíbrio, houve espíritos dizendo o tempo inteiro para ele correr, que vai matar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro. Ele vai para o psiquiatra e diz para o psiquiatra que está ouvindo vozes. Aí o psiquiatra vai dizer, não, você tem esquizofrenia, está tendo uma alucinação auditiva. E aí vai para a alucinação gustativa, para a alucinação olfativa, e quando, na verdade, ele é médium. Ele é médium. Outro exemplo bem clássico, que é muito comum, o médium sentir a presença de espíritos recém-desencarnados. E esses espíritos que desencarnaram recentemente, principalmente aqueles vítimas de morte violenta ou de suicídio, por exemplo, eles ainda sentem os vermes caminhando pelo corpo. E ao sentir o verme corroendo-lhe o corpo, ele vai a um psiquiatra dizendo que está tendo essa sensação de que o corpo está sendo roído, de que bichos caminham pelo corpo dele. Aí o que é que o psiquiatra vai dizer? Vai dizer que ele está tendo uma alucinação tátil, que é mais uma alucinação que a gente estuda na psiquiatria. Então, é importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque se ele for médium e tiver simplesmente tendo a presença ali de um espírito que passou por essas experiências de terem desencarnado recentemente e ele for um psiquiatra, ele pode ser diagnosticado como esquizofrênico, quando na verdade ele só é médium. Então nós temos aí 3 possibilidades para esses transtornos. Pode ser que ele seja médium, pode ser que ele realmente tenha o transtorno mental e pode ser que ele seja sintonizado com experiências passadas em que ele teve essas experiências dolorosas, essas experiências traumáticas. Por isso que é importante que a gente reflita também para a necessidade de um tratamento espiritual aliado ao tratamento com o psiquiatra, aliado ao tratamento com o psicólogo. Porque no tratamento espiritual ele vai ter a água fluidificada, os passes, as palestras públicas, o culto do evangelho no lar e as reuniões de desobsessão. E se ele realmente for médium, quando ele passar por esse tratamento, ele pode se dedicar a um trabalho de desenvolvimento da mediunidade, que a gente chama de educação também da mediunidade. Embora a gente saiba que a gente não educa a mediunidade, a gente educa o médium, porque o médium é que é ainda mal educado e que precisa se educar. A mediunidade precisa ser desenvolvida. Nosso muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Obrigado a Kate. Obrigado a todos vocês que fazem o Centro Espírita Nosso Lar. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos a presença de todos vocês que nos assistem nesse momento, que irá nos assistir posteriormente. Que os nossos anjos de guarda, nossos mentores, nossos amigos espirituais possam estar conosco mais uma vez durante o nosso momento de sono, nos orientando, porque nós procedamos bem na nossa conduta, perdoemos-nos uns aos outros, perdoemos os nossos inimigos, aprendamos a nos amar, aprendamos a amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque esses são os grandes antídotos contra os transtornos mentais. Jesus amigo, ser conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz para todos nós. Até a próxima. Obrigado, Kate. Fique em paz. Tchau. Vai. Vou salvar aqui, tá?